Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre influência satânica. Já ouviu falar sobre influência satânica? Tudo que a gente faz é uma influência. O jeito que você senta é porque alguém te influenciou. O jeito que você corta o cabelo tem influência de outra pessoa. O jeito que você se comporta, o seu jeito de falar. Quem nasce no Nordeste é influenciado pelo sotaque nordestino. E vai falar. Tem gente daqui que vai no Nordeste, fica 15 dias e volta falando como se fosse o nordestino. É verdade, porque influencia, fica na sua cabeça. Não é? Nós comemos influenciado pelas outras pessoas. Nós, às vezes, cantamos. Tem gente que parece que está vendo outra pessoa cantar. É tão influenciado que até o jeito de falar, fala igual. Não é? Parece um cover. Nós somos influenciados em tudo. Se você gosta de ler muito hoje, é porque alguém te influenciou. Se você não gosta de ler, alguém te influenciou. Se você gosta de comer fruta, porque alguém influenciou você. Tudo é influência. Mas existe a influência boa e a má influência. E hoje nós vamos falar da pior influência que existe, que é a influência satânica. Muitas coisas acontecem por influência de Satanás. E deixa eu dizer com clareza que Satanás está influenciando as crianças, está influenciando estudantes, está influenciando adultos, está influenciando todo mundo. E isso também é uma luta espiritual, porque às vezes a gente vai lutando com a pessoa errada. Vamos ler o primeiro texto para a gente levantar voo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Hoje você pode mudar muita coisa na sua casa, depois dessa mensagem, porque você pode perceber que as coisas que você faz, que você pensa, é porque algo ou alguém está te influenciando. Às vezes as pessoas iniciam um namoro por influência, não é nem porque tem um desejo pela pessoa. E às vezes o namoro acaba por influência. Casamentos começam por influência, casamentos terminam por influência. As pessoas se amam, mas foram influenciadas a se distanciarem. Às vezes você deixa um emprego por influência. E é disso que eu vou falar com vocês hoje. Vamos saber quem é que está te influenciando. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você já parou para pensar em se o nosso tempo está bom ou terrível? Dá uma olhadinha, assista os jornais e me responda se nós estamos ou não nos últimos tempos. Que tempos terríveis! Eu vou ler e vocês sempre vão fechar a frase comigo. Os homens serão... Próximo. Próximo. Mais. Próximo. Próximo. Poderíamos parar por aqui? Já dá para entender que é um raio-x da nossa sociedade ou não? Não parece um raio-x? Isso era um aviso quando foi escrito, mas parece que está nos descrevendo. Paramos aonde? Desobedientes aos pais. Eu acho que não tem aqui ninguém desobediente aos pais. Eu creio também que não tem pai aqui que está sofrendo com filhos desobedientes. Então podemos passar para frente. E nem em casa, né? Vamos lá. Os homens serão? Os homens serão? Os homens serão? Descobriu por que as pessoas estão indo embora, deixando as famílias, os pais deixando os filhos, o marido abandonando a esposa abandonando o marido. Estamos nos últimos tempos. Os homens serão o quê? Você já viu como que é difícil reconciliar as pessoas hoje? Filhos que não conversam com os pais, pais que não conversam com os filhos, irmãos que têm anos que não se falam, são irreconciliáveis. Põe atenção: para perdoar basta uma pessoa, para reconciliar precisa de duas, para perdoar precisa de uma.
Para reconciliar precisa de duas. Não existe reconciliação de um lado só. Existe perdão de um lado só. Jesus perdoou a humanidade, mesmo a humanidade matando ele. Você pode perdoar uma pessoa e ela nem querer olhar no seu lado, olhar para a sua cara, mas você deve fazer a sua parte, amém? Mas a reconciliação exige as duas partes. Os homens serão, vamos por mais força? Os homens serão próximos. Mais o que? Próximo. O que tem que fazer desse tipo de pessoa? Pode ser que você vai ter que se afastar da metade dos seus amigos, ou talvez até da sua família. Pense em algumas pessoas que você conhece que é egoísta. Lembrou de alguém? Egoísta? Lembrou de algum avarento? Algum presunçoso? Ele está sempre presumindo que não é? Conhece algum arrogante que está no seu círculo de amizade? Blasfemo? Conhece alguém desobediente aos pais? Ingratos? Não, ingrato é difícil de achar, né? Sem amor pela família? Pensou em alguém? Pensa rápido. Vamos entrar a falar sobre influência satânica. Isso aqui não é influência satânica. Isso aqui é como os homens serão. E o diabo faz o quê? Aproveita para usar esse veículo. Quantos entenderam? O diabo encontra um arrogante, opa, achei um carro para entrar dentro. O diabo encontra um ingrato, achou alguém para ele usar. A ingratidão não é influência satânica. Satanás influencia com mais facilidade o ingrato. Irreconciliação não é influência satânica, mas as pessoas irreconciliáveis são transportes para o inimigo usar também. Para pensar. As pessoas hoje são amantes dos prazeres, amam mais os prazeres. Pastor, mas gente, se você for dar vazão aos prazeres, ninguém vai ficar casado. Não pode mais prender o pedófilo. O que dá prazer a um pedófilo? Uma criança, uma menininha de 2 anos de calcinha, dá prazer a um pedófilo. E as pessoas vão e dizem: faça o que te dá prazer, faz o que te faz feliz. Esta é uma mensagem de influência satânica. Jesus não deu essa mensagem: faz o que te faz feliz. Jesus falou assim: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É o contrário, é um pouco mais forte. Quando a gente fala de influência, a palavra influência é movimento para dentro, ou trazer para dentro algo que te movimenta. A palavra fluir é correr, se mover. Influir é deixar correr para dentro. Então, quando você ouve uma pessoa que você confia nela, tudo que ela fala entra para dentro de você. Por isso que ela fala te influencia. Ou seja, começa a se mover dentro de você. Isso é influência. A pessoa não entrou dentro de você, mas tudo que ela fala entra dentro de você, começa a se mover dentro de você. Por exemplo, você está numa roda de amigos e tem uma pessoa que você odeia ela, mas a pessoa que é seu amigo, que você confia, começa a falar bem dela, te influencia. Influencia ou não? E depois eu falo assim: não, eu devo estar errado, essa pessoa deve ser boa sim. Você odeia o restaurante X porque você leu uma matéria que era ruim, mas de repente o seu melhor amigo ou sua melhor amiga: eu fui no restaurante X, a comida maravilhosa, a melhor do mundo. O que você faz? Você vai lá, porque entrou dentro de você. Isso é influência. Ela não precisou entrar dentro de você, mas o que ela falou entrou dentro de você. E tudo que entra dentro de você, principalmente na sua mente, e desce para o coração, altera o seu comportamento. É por isso que Jesus nunca construiu um templo, nunca fez uma parede, Jesus nunca dirigiu um carro. Jesus só falava. E ele influenciava falando. Me influenciou, influenciou vocês. Ou seja, ele entrou em mim com a sua palavra. É por isso que ele diz que fluirão rios de águas vivas. Ela entra
E depois, o que entrou, começa a sair de forma viva diante de você. Quando você dá atenção para uma pessoa, tudo que essa pessoa fala, começa a mudar os seus pensamentos. E a pessoa influente, ela não precisa usar força, e ela nem precisa fazer imposição. Quem é influente? A pessoa que você admira, a pessoa que você gosta, uma pessoa que tem autoridade. Por exemplo, no Espírito Santo apareceu agora um menino que está passando aí, está cantando, ele canta bonitinho, um moreninho, ele no The Voice, Jeremias. Quem conhecia o Jeremias? Ninguém, mas ele já cantava do mesmo jeito. Por que ninguém dava atenção? Porque ninguém influente tinha falado o nome dele. Entenderam? Quando alguém influente disse assim, esse menino canta muito, a voz influente mudou o seu comportamento, aí as pessoas saem daqui e vão lá no shopping para ouvir ele cantar. Ele é o mesmo menino, ele mora na mesma casa, o pai dele é a mesma pessoa, a mãe é a mesma pessoa, é a mesma criança. A voz dele é a mesma de quando ninguém conhecia ele. Mas ele não é influente, tem alguém influente falando dele. Por que quando alguém fala assim, olha, o cantor, um cantor famoso do mundo aí, me ajude. Um cantor famoso e que tenha moral, integridade, um pouquinho. Hã? Ok. Suponhamos que vou pegar um internacional, que aí a Shakira vai estar em Santa Maria. As mulheres, aqui, por mais que vocês não gostem dela, não querem ouvir, vocês vão lá. Por curiosidade, porque ela é influente. E vocês não vão conseguir chegar perto, porque vai estar assim, ó. Ela não precisa ser bonita, ela não precisa fazer nada, ela já é influente. Então, se ela chega lá, e ela passa com uma bolsa quadrada, fincada para baixo, com 2 olhos, aí todo mundo, a Shakira usou aquela bolsa, no outro dia bota para vender, vende tudo. Sabe por que vende tudo? Por causa da influência dela, não da bolsa. A bolsa nem precisa ser muito boa, só precisa ter a influência. É por isso que se usa artistas para vender. É porque entra dentro. Pastor, mas coloca o Neymar para vender creme dental, o fulano. O creme dental não precisa ser bom, mas esses indivíduos já estão dentro da mente de um monte de gente e já influenciaram. Então eles vão pegar tudo que eles pegam. Eu quero pegar tudo que ele pega, eu quero tocar em tudo que ele toca, eu quero ter tudo que ele tem. Entende? Isso é que é influência. Por exemplo, você tem um bebê, ele nasce, ele está zerado, o HD dele está limpinho, e você começa a influenciá-lo. A forma dele comer, a forma dele sentar, como assistir televisão, ele começa a olhar para você, assiste televisão assim, é assim, é assim. E você começa a transferir os seus pensamentos para a mente dele. E ele começa a ser como você. Quantos aqui falam inglês fluente? Ok. Quantos aqui falam em russo? Fluente? Não. Vocês sabem qual língua que um menino fala quando nasce na Rússia? Quanto? Um menino de 2 anos fala que língua? E o menino que nasce nos Estados Unidos com 2 anos, ele está falando o quê? E você não fica com vergonha? Um menino de 2 anos já fala inglês? Mas é por causa da influência. Ele vai falar a língua que está entrando na mente dele. Entende? A gente estava lá no Peru e o Clédson estava chamando um cachorro. Eu falei, rapaz, tem que chamar em espanhol. O cachorro é peruano. O que eu estou dizendo é que você vai ser como as pessoas que estão à sua volta. É por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você vai repetir quem está à sua volta. É por isso que quando o pai vem dizer, meu filho é isso, o seu filho é você. O meu filho é isso, ele é rebelde. O seu filho só está dizendo quem são vocês dentro de casa. É simples assim. Quando os pais vêm trazer os filhos, eu quero saber quem são os pais. Porque isso é influência. E deixa eu falar uma coisa para vocês.
não assustem. Muitas das coisas que os nossos pais nos ensinaram, temos que desaprender. E Jesus veio para nos resgatar do que os nossos pais nos ensinaram. Porque por simplicidade e amor, nos ensinaram muita coisa errada. Nos ensinaram a cultuar Deus errado. Nos ensinaram a cultuar um Deus errado. Nos cultuaram a fazer coisas erradas. Nos ensinaram a fazer coisas erradas. E Jesus veio para nos resgatar disso. Pastor, você está falando heresia? Eu não, vamos ler a Bíblia. 1 de Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Leia por gentileza depois. Sumiu? Aí a Sara que está lá hoje, acabou. Acabou aí? Está feio. 1 de Pedro 1,18. Isso dá trabalho para quem mexe no vídeo depois. Não foi com prata nem ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus nos resgatou da maneira de viver que nós recebemos dos nossos pais. Por quê? A maioria dos nossos pais não nos ensinaram o que deveríamos fazer em relação à nossa vida espiritual. E hoje, a coisa mais fácil que o diabo descobriu é influenciar as pessoas. E ele influencia, hein? Ele influencia. E é muito fácil influenciar as pessoas. Qual é o maior desejo dos homens? Ficar famoso. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Abra sua Bíblia em Gênesis 11:4. Pega a Bíblia, mexe nela um pouquinho. Cuidado com poeira, em quem está do lado. Mas vamos lá. Gênesis 11:4. O maior desejo dos homens é ficar famoso. O camarada tem um Instagram. Se ele colocar uma foto e ninguém curtir, ele passa mal. Meu Deus, ninguém curtiu, o sangue de Jesus tem poder. Nem meus amigos compartilharam o que eu postei lá no Facebook. Gente, tem gente que tem uma rede social, se ele escrever alguma coisa e ninguém curtir, passa mal. Eu tenho só 300 amigos, eu preciso dar um jeito de conseguir 3.000 amigos. Ninguém ali é amigo da gente, não. Os seus amigos, na realidade, nem estão aí com o seu Instagram, nem estão nem aí com o seu Facebook, não é? Mas um desejo de ficar famoso, irmãos, invade o coração do homem desde sempre. Olha só, eles disseram assim: vamos construir uma cidade, estou falando da Torre de Babel, com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados na face da terra. Voltou? Você estava no arquivo certo? Alguém troca a pessoa que está lá. Olha só, irmãos, desde quando as pessoas querem ser famosas? Desde sempre. Desde sempre isso acompanha todo mundo. E Nimrod, o nome do cara é Nimrod. Nimrod, ele criou um império, é o cara que fundou Nínive, é um cara famosíssimo. Aí ele falou: vamos fazer uma cidade. Ele começou a construir Babel. Não, todo mundo vai ficar daqui, nós vamos dominar o mundo daqui. Aí Deus disse, aí lá em Gênesis 11, versículo 6, Deus disse assim: desçamos e confundamos, porque ele fala uma língua só, eles estão olhando a mesma coisa e ninguém pode parar o que eles intentam fazer. Foi Deus que confundiu eles, porque eles estavam indo contra a vontade de Deus. Irmãos, é difícil influenciar uma pessoa que quer ser famosa? Não, só dá o que ela quer. O problema é quando a pessoa fica famosa e começa a influenciar você e seus filhos. Porque o cara, quando é famoso, você nem quer saber, irmãos, você nem quer saber quem é. Aí o indivíduo está lá no YouTube, ele é um influencer, é um youtuber, é um nome até bonito, ele é um youtuber. Então ele entra lá e fala com seus filhos o que ele tem que fazer. Daqui a pouco ele influencia tanto que ele manda os seus filhos furar, e eles furam, manda cortar, e eles cortam. Por quê? Entrou na mente. Influência. Primeiro ele tem que entrar na mente de quem está assistindo,
de quem está vendo. Ele é um influencer. Eu sou um influenciador. Se eu não fosse, vocês não estariam aqui. Mas eu tenho que tomar cuidado e ser responsável com a minha influência. O ano passado, a empresa que me convidou para ir para Israel, porque quem não sabe, a gente é convidado para ir pela empresa, né? Eles falaram assim: pastor, tem quase 5 anos que a gente está tentando juntar uma turma para ir, a gente não consegue. Aí uma irmã da igreja me indicou para a empresa e levaram 26 pessoas, por causa da influência. Nós temos que tomar cuidado com a nossa influência. Eu não posso usar isso para mim. Só que os influencers, as pessoas da televisão, as pessoas da internet hoje, eles estão fazendo o quê? Influenciando. Até aí, irmão, dá para levar, porque as pessoas, elas querem viver de aparência, elas têm medo que as pessoas conheçam a verdadeira aparência dele, porque o indivíduo vai lá na casa bonita de alguém, fica filmando, mas ele não tem coragem de mostrar a dele. Porque ele não é aquilo que ele está mostrando. Vai e fica mostrando uma coisa com filtro, mas esta pessoa não é esta pessoa. Aí você está com o seu amor. Ai, tudo de bom, meu amor. Mas todo mundo sabe que vocês estão se degladiando. É porque é a influência. Uma corrente de influência, de pessoas que vivem debaixo da opinião dos outros. E isso é terrível. A Bíblia diz em 1 João 2,17 que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... A questão da influência é que começa a fazer a vontade dos outros. Aí você fala: mas pastor, mas eu sou crente, eu vou ser influenciado? É impossível não ser influenciado. Todo mundo está aqui porque foi influenciado. É verdade. Por exemplo, tem 2 espíritos que podem influenciar: o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. 1 Samuel 10, versículo 6. Podemos ser influenciados por esse Espírito. Olha: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Se você permitir o Espírito Santo te influenciar, então eu falei: Espírito Santo, vem sobre mim. Jesus falou assim: pede que o Pai te dá. Então você pode me influenciar, vem sobre mim. Aí a Bíblia diz que quando você permite que o Espírito Santo seja o influenciador da sua vida, o que ele faz? Ele vai se apoderar de ti. E você pode até profetizar. Ele disse isso a respeito de Saul. Olha, ele apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Quando o Espírito Santo te influencia, você se torna uma outra pessoa. Mas quando o Espírito também se torna uma outra pessoa. Esse é o problema da influência. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós recebemos o poder de Deus. Mas quando vem um espírito maligno sobre uma pessoa, infelizmente recebe o poder de Satanás. Quantos estão entendendo? Atos 1:8. E receberão... Olha, o pessoal de casa reclama comigo, eles mandam mensagem, fala: a gente não consegue ouvir o pessoal da igreja falando. Eu vou dizer: é porque eles não começaram a dar comida na entrada. Vocês veem, né? Eu falo, né? E receberão... Quase deu certo, vamos de novo. E receberão... Quando? Essa é a influência do Espírito Santo de Deus. Existem 2 espíritos querendo você. Se você deixar, em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai fazer do seu corpo um templo. Vai fazer um lugar para ele morar. Vai fazer um lugar diferente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Mateus 12:43. Aí Jesus disse o quê? Que aí é o espírito maligno que mora numa pessoa. Quantos aqui já viram alguém que tem um espírito maligno dentro dele? Quantos aqui já viram alguém que tem um espírito maligno influenciando a vida dele?
Dá para entender? Quando o espírito maligno mora dentro de uma pessoa, mora dentro, porque às vezes você fala assim, essa pessoa não espumou a boca, não caiu. Você não precisa cair nem espumar a boca para ter um demônio morando dentro de você. Entende? Mas também você não precisa ter um demônio morando dentro de você. Você pode ser templo do Espírito Santo. Mas o demônio mora em algumas pessoas. Aí às vezes as pessoas vêm e ligam, pastor, vem aqui para você tirar um demônio do lombo do fulano. Um dia veio um pai aqui e trouxe o filho dele. Eu falei, eu queria que o senhor tirasse o demônio do meu filho. Eu falei, não. Ele precisa aceitar Jesus e o senhor também. Não, mas eu já tenho Jesus. Aonde? Guardado aonde? Porque se o senhor tem Jesus, é Jesus quem te possui. É Jesus que é o seu dono. Ou o senhor tem um Jesus guardado numa parede ou numa caixa? Isso aí não é ter Jesus. Não, eu tenho Jesus no meu coração. Me explica como. Ele não conseguiu me explicar porque não tem. Eu falei, essa conversa aí já é velha. Aí ele diz, não, eu não vou querer aceitar Jesus não. Eu falei, então eu não posso nem conversar com vocês. Mas o senhor não pode fazer isso. Eu falei, eu estou te fazendo um bem. Eu estou te ajudando. E o menino enfia a mão todinha dentro da boca. Você já tentou fazer isso? Tenta fazer, abre a boca aí. Tenta enfiar a mão na boca para vocês verem. Você vê se consegue. E ele, é até legal assim de ver. Não, gente, você vê a pessoa comendo pedra, comendo brita. Um dia eu vi, eu falei assim, mastiga de novo. Vai que eu não vejo de novo, né? Como mais um pouco? Ele não vai nem lembrar mesmo. Depois comendo um copo, comendo gilete. Eu falei, gente, o diabo nem gosto tem, nem paladar o diabo tem para escolher as coisas certas para comer. O diabo é tão diabo que ele mesmo endiabra ele. Mas ué. Porque a palavra diabo é enganador. Ele mesmo se engana, achando que gilete é coisa de comer. Aí o pai desceu e eu falei assim, olha, a Bíblia diz em Mateus 12, 43, que se um demônio sai, o demônio sai de uma pessoa, ele não vai embora para longe. Eu estou lendo Mateus 12, 43. Ele fica andando por lugares áridos. E depois ele volta para ver se a pessoa está vazia. Se você quiser ler, pode ler, que eu estou em Mateus 12, 43. Ele volta para ver se a pessoa está vazia. E quando o demônio chega, ele vê que aquela pessoa está vazia, porque não aceitou Jesus. O demônio saiu de lá, né? Não aceitou Jesus, não arrumou a vida dele, continua na vida pecaminosa. O diabo, opa, achei a casa até adornada para mim, tem tudo que eu gosto. A Bíblia diz que aquele demônio volta ao inferno, Mateus 12, 43 em diante. Busca mais 7 demônios melhores do que ele, piores do que ele. E ele volta, então agora volta 8 demônios e entra para dentro dessa pessoa. E Jesus disse assim, e o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Então se eu expulso o demônio daquele menino, faça essa palhaçada toda, que para mim é palhaçada. Irmãos, como eu disse, quiser expulsar demônio, a gente faz todo dia, mas não pode fazer esse mal para as pessoas. É as pessoas que têm que desejar serem livres. Quando está possesso, a gente tem que aliviar a pessoa e mandar embora para a pessoa voltar ao normal. Irmãos, se quiser fazer festa com demônio, porque tem igreja que faz festa com demônio todo dia, né? É todo dia, é só chamar e começar. Eu sei que vocês querem saber. Tem alguém com demônio aqui agora, pastor? Vocês querem saber? Querem não, né? Porque senão vai ficar olhando. Não olhem para os lados ainda. Não olhem para a gente. Eu falo para não olhar para o lado, eles fazem tudo assim. E o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Por quê? A solução não é o demônio sair, é o Espírito Santo entrar. A solução não é você abrir mão do demônio, a solução é você aceitar Jesus.
Porque é assim que funciona. E é isso que nós queremos que as pessoas entendam. Porque o demônio, ele fica procurando um lugar. Em Efésios 4, 27, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Por que não é para dar? Porque ele está querendo um lugar. Todo mundo é tentado pelo diabo. Nem todos são influenciados. O diabo vai te tentar para te influenciar. O que significa a palavra tentação? Alguém lembra? Alguém lembra não? Deixa eu achar minhas espadas. Sumiu tudo daqui. Eu tenho que arrumar umas espadas, tenho que deixar aqui minhas armas. O diabo, ele vai ficar te tentando. Olhem para cá. É a minha espada. Deixa eu melhorar o tamanho. Isso aqui é a minha espada. Então, o indivíduo vem e encomenda uma espada. Então eu vou pegar este ferro, colocar no fogo. Depois tiver aquecido bastante, vou pegar a marreta e bem, forjar a minha espada. Bateu, põe na água. Põe no fogo, bate, põe na água. Põe no fogo, bate e põe na água. Então, quando está quase pronta a espada, ele põe no fogo, bate mais um pouquinho, põe na água e olha, ele procura se existe algum ponto fraco. Era assim que os romanos faziam as suas lanças. Esse ponto fraco é chamado de tentação, ponto onde pode ser quebrado facilmente. Entende? Daí vem o termo tentação. Então ele colocava no fogo. Está vendo por que você tem que entrar no fogo? Deixa Deus moldar você, cabra. Tem que amolecer. A única coisa que não amolece no fogo é bijuteria. Eu fui no ourive um dia e falei assim: pastor, a bijuteria, quanto mais você esquenta, mais ela endurece. Entenderam? Já viu o coração de crente ruim? Quanto mais você esquenta, mais endurece. Quanto mais a palavra chega nele, mais endurece. Já viu pessoa do coração ruim? Agora, quando você pega o ouro e joga no fogo, o que acontece com ele? Derrete. Você pega o ferro, ele derrete. Então, aí o cara está tratando aquele ferro. Bate mais um pouco, onde está a tentação. Se eu bater onde ele é tentado, eu vou melhorar e vou tirar a tentação. Ok? E põe na água. Você já viu como é que Deus trata com a gente? Senhor, eu tenho esse ponto fraco. O Senhor, está doendo. Mas você não quer que eu tire o ponto fraco? Você tem que ser derretido no fogo. Mas não está fácil. Mas quem disse que era fácil? Você vai sair do fogo agora. Saiu, mas depois do fogo vem o quê? Marretada. Já viu como é difícil consertar a vida? Quer pedir a Deus para consertar a sua vida? Primeiro, fogo. Segundo, marreta. Depois você passa pelo fogo e aguenta a marretada, ele põe na água. E depois ele chega na luz para ver se ainda tem ponto fraco. É por isso que as armas dos romanos eram as mais famosas, porque não quebravam. Não tinha ponto fraco. Não tinha como tentá-los. Eles chegavam e arrasavam com o inimigo. É por isso que a gente usa alguns termos que a gente usa, né? Gente, você tem que ser sincera. O que é a palavra sincera? Porque a turma que não gosta de passar no fogo e nem bater, aí seja um vaso de barro, seja algum equipamento, uma vasilha bonita de ferro, aí chegava, estava rachado, passava cera. As pessoas inteligentes, quando iam comprar, falavam assim: eu quero sem cera. Daí surgiu a palavra sincera, sem rachadura, sem falsidade. Entenderam? Quantos entenderam, diz amém? Ficou fácil, não é? Aí o que o diabo faz? Ele quer um lugar e ele vai te tentar. Como é que ele vai te tentar? O que é tentação? Ponto de quebra, ponto fraco. Seu ponto fraco é bebida alcoólica, é ali que ele vai bater. Seu ponto fraco é adultério, é ali que ele vai bater. Seu ponto fraco é mentira, é ali que ele vai bater. Ele vai colocar um mentiroso para alimentar a sua mentira.
Ele vai colocar um adúltero para alimentar o seu adultério. Ele vai procurar o seu ponto fraco. Ele vai tentar você. Ele vai tentar até que ele te influencie. A Bíblia diz que Jesus foi tentado. Olha só, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi tentado pelo diabo, mas Jesus não cedeu e não foi influenciado. O que Jesus está... Qual é a informação aqui? Se eu fui tentado, quem vocês acham que são? Ah, mas eu não aguentei a tentação. Sabe por que uma pessoa não aguenta a tentação? Porque ela não passa pelo fogo, não aguenta o tratamento e só quer ficar na água. Só quer ficar no suco. Aqui entra no tratamento de Deus, deixa Deus queimar esse trem aí que está na sua vida. Não, Deus começa a queimar, o negócio fica difícil. Não, é a primeira fase, a segunda vem a marreta ainda. É fogo, marreta e água. Todos comigo? Fogo, marreta e água. Dá um toquinho quem está do seu lado com muito carinho e respeito e diga, olha, para ser tratado, é fogo, marreta e água. Não é só água. Não é só no suco. A pessoa quer ser tratada e... mas eu não quero sofrer. É como alguém que quer ser operado, mas não quer deixar o médico cortar. Não quer passar pela cirurgia. Pastor, mas como é que é esse negócio? Lucas 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, o que ele fez? Para sempre. Por quanto tempo? Olhem para mim. Você acha que acabou a tentação? Ele só está esperando você esquecer. Ele vai vir lá onde é o ponto fraco da espada que você usa. É só por algum tempo. Pastor, mas quando isso acaba? Não acaba. Só quando a gente for para a glória. Aqui, tem muita gente abandonando família, como nós lemos no primeiro texto, abandonando amigos, porque eu não aguento essa tentação. Gente, o problema não é a pessoa. Esse demônio, ele só se ausentou por algum tempo. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Gente, é só por algum tempo. Mas como é que eu faço? Precisamos de toda a armadura de Deus. E a armadura não quer dizer que você vai ficar imune, quer dizer que você vai aguentar mais. O escudo, calçado certo, a couraça certa, o capacete, você não pode ficar. Em Efésios 6:11 a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais... O diabo está armando cilada agora, todo o tempo. É por isso que quando você vai sair, você vai viajar, vai para Vitória amanhã, a primeira coisa que você faz quando entra no carro, querido, é orar. Pastor, como é que ora? Deus Todo-Poderoso, cobre a minha vida, cobre a vida de quem está do lado aqui, cerca-nos, toma esse volante em tuas mãos, põe anjos em volta desse veículo, livra-nos das armadilhas que o diabo está fazendo nessa estrada, desfaz toda a armadilha que ele fez em nome de Jesus e parte. Pastor, e se aconteceu um acidente e morrer? Você já foi para a glória, está tudo certo. O problema é morrer e ir para o inferno. A questão é não cair na cilada do diabo. Quanto tempo, vocês acham que o diabo vai embora para sempre da vida de uma pessoa? Sim ou não? Não. 2 perigos. É o diabo sair e a pessoa não aceitar Jesus. Ele volta e traz mais? Agora imagina. Tem quantos agora? Aí a pessoa foi e abandonou Jesus de novo. Veio, expulsa. Aí expulsou todo mundo. Saiu os 8. Aí agora a pessoa voltou de novo. Aí voltaram 8. Cada um voltou mais 7. Até ele chegar numa legião. Por isso que o último estado é sempre pior. É sempre pior. Uma legião são 6.000 demônios. Posso continuar? Até quando dura a tentação demoníaca na vida de um cristão? Até que ele aceite a influência.
O diabo vai tentar até que você aceite a influência. Por quê? Um crente não pode ficar possesso de demônio, mas ele pode ser opresso. Como assim, pastor? O demônio não vai entrar dentro, mas ele fica do lado de fora. Ele está do lado de fora, rugindo como um leão. Ele só precisa de uma vaga. Ele fica oprimindo, ele fica do lado de fora oprimindo, ele fica roubando a sua força. Já viu quando você entra numa batalha espiritual e parece que você tomou uma coça que você não consegue nem andar? Às vezes você vai orar para algumas pessoas, ou você entra numa batalha espiritual e fala assim: meu Deus, fica 3 dias de cama. Influência. Pastor, mas Satanás pode influenciar um crente fervoroso, um crente... Irmãos, é só dar uma brechinha, ele influencia. Quem antes aqui já ouviu falar de Davi, o cara, o rei, o amado do coração de Deus? Satanás moveu a vida de Davi. Olha só, 1 Crônicas 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás estava influenciando o rei Davi. Por quê? Davi não estava vigiando. Exemplo de Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ele influenciou Pedro a ponto de Pedro negar Jesus. Pergunto para vocês: Davi estava endemoniado? Não. Ele foi influenciado. O que eu quero dizer com isso? Não importa o crente que você é. Se você é pregador, cantor, não importa. Dê uma brecha, ele vai te influenciar. E às vezes você está achando que está fazendo uma coisa certa sob a influência do demônio. Davi estava achando que estava arrebentando. Vou fazer um recenseamento. Mas quem é que estava usando ele? Quem é que estava usando ele? Satanás. É por isso que nós não podemos nos ausentar dos pés do Senhor nenhum momento. Pedro, o cara, o apóstolo, o que andou sobre as águas, ninguém viu milagre igual aquele homem, gente. Andou sobre as águas, ele viu Jesus curando, Jesus limpando, Jesus curando a boca, curando os olhos, Jesus curando leproso, curando paralítico, e de repente, não conheço ele não. Não, nunca andei com ele. Ele foi influenciado. Qual a influência que ele sofreu? A influência de preservar a sua pele. Para preservar a própria pele, preferiu negar Jesus. Outro, Ananias. Olha o que a Bíblia diz. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Pedro já sabia como funcionava isso. A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. O que aconteceu com Ananias? Ele morreu. Põe atenção, irmãos. Talvez você agora criticaria Pedro. Logo você, Pedro? Você traiu Jesus. Não, mas eu acertei minha vida. Eu não estava endemoniado, foi uma influência satânica. Mas o fato dele ter errado não quer dizer que ele tinha que ser conivente com Ananias. O que eu estou querendo dizer com isso? Cuidado na hora que você for apontar o erro do seu irmão. Cuidado você que acha que está de pé, para que não caia. Quantos entendem isso? Eu proponho excluir o irmão fulano. Apoio. E você está de pé? É difícil, não? Quantas coisas foram feitas na igreja por influência satânica? Pastor, o que é isso? Eu estou falando de crente aqui. Estou falando de um Davi crente, de um Pedro crente. Estou falando de um Ananias crente. O Ananias foi entregar a oferta. Você poderia dizer: nossa, o cara veio trazer uma oferta e Deus matou ele. Porque a questão não é o que você traz, é debaixo de quem que você está. Tem gente que está cantando sob influência maligna e dizendo que está cantando para Deus. Pastor, como é que uma pessoa pode cantar sob influência maligna? Existe um princípio chamado princípio da rebelião. Se você está debaixo de rebelião e cantando, o seu princípio é satânico. Entenderam?
Existe outro princípio chamado princípio da desobediência. Se você é um desobediente e está pregando, você está pregando o nome de Deus debaixo de um princípio satânico, influência maligna. O que é desobediência? Eu reconheço a autoridade, mas eu rejeito o que ele fala. Está aqui o seu pai. Quando é que você é desobediente? Você é o meu pai, mas eu não escuto o que você me fala. Isso é desobediência. O que é rebelião? Você ignora a autoridade e ignora o que fala. Entendeu a diferença? Você pode falar que é meu pai, mas para mim você não é o meu pai e o que você fala não me importa. Isso é rebelião. Então você chega, eu sou o pastor. O senhor é o pastor, mas o que o senhor fala para mim não faz diferença. Isso é desobediência. O senhor diz que é o pastor da igreja, mas não é o meu pastor, e o que o senhor fala não faz não estou nem aí para o que você fala. Isso é rebelião. O que é rebelião em relação a Deus? É ignorar Jesus, ignorar Deus e ignorar sua palavra. Isso é um princípio satânico. E isso é perigoso por demais dar conta. Como é que vem a influência? Ainda bem que tem uns adolescentes aí, umas crianças, vai ficar bom. Para criança, séries. Irmãos, as séries de mais sucesso no mundo são as de bruxaria, magia e feitiçaria. Por quê? Nós gostamos do sobrenatural. Nós queremos o sobrenatural. É ou não é verdade? Nos fascina. Nos fascina ver uma pessoa voando. Então de repente eles colocam um desenho animado e nossos filhos estão lá e vendo outras crianças que possuem poderes sobrenaturais. Eles possuem, e quando eles não têm poderes, eles têm uma criatura sobrenatural que assiste ela. Pokémon. A criança não é sobrenatural, mas tem uma criatura sobrenatural que assiste ela. É a protetora dela. Isso é animismo, ocultismo. Isso é magia. Nos fascina. Tem um desenho que essa semana eu proibi meus meninos de assistir, que é os Jovens Titãs. Tem uma menina que chama Ravena. Ela é filha do demônio e a magia dela vem do demônio. Aí essa semana eu estou vendo meus meninos assistindo. Aí eu parei, estou ouvindo. Aí o demônio apareceu, que era o pai dela. Eu não gosto que você dança. Aí depois ela dançou. E falou assim: não, mas o meu poder eu recebi do Senhor. O meu poder veio todo do inferno. E ele diz: eu sou o demônio, o pai da Ravena. E fascina. As crianças veem, tem um ciborgue, tem magia, tem força. São crianças com poderes sobrenaturais. Eles salvam o mundo, salvam as pessoas. Dragon Ball Z tem um homem que chama Satã, o Senhor Satanás. É uma luta entre demônios e homens mágicos. Pastor, mas é fascinante e fascina. Influencia e é sedutor. Quem assiste uma vez, vai assistindo, como Naruto, Dragon Ball Z, esse monte de trem. E é tudo feito em um país que tem 2% de cristãos. Nos desenhos, seus filhos aprendem yoga, aprendem ocultismo, aprendem animismo. Os nossos filhos, pastor, temos que monitorar. Os encantos simbólicos o tempo todo. Esses dias o Heitor, dentro do carro, e falou assim: olha o que o meu filho falou. Eu sou o príncipe, não, como é que ele falou? Eu sou o rei das trevas. Aí está repreendido em nome de Jesus. Aí ele disse: que é isso, meu filho? Ele: não, é porque tem um desenho. Eu falei: não, meu filho, o rei das trevas é o demônio. Então eu sou o Jesus, rei das trevas. Eu falei: não, meu filho, peraí, vamos devagar, né? Aí eles começaram: pai, mas o Batman é o Senhor das trevas, ele não sei o que, o Cavaleiro das Trevas. E tivemos uma boa conversa. Quantos pais têm essas conversas com os filhos? Quase nenhum. Estavam influenciando eles. Aí nós sentamos, conversamos. Mas na mente dele não tem nada. Eu sou o Senhor das trevas, depois eu sou Jesus, Senhor das trevas. Na mente dele está tudo certo. Mas quem é que vai influenciar ele? Quem dá os pensamentos para as crianças são os pais. Se você não tiver bons pensamentos para dar para os seus filhos, as outras pessoas vão dar.
Quem decide que os meus filhos vão assistir na minha casa sou eu e minha esposa. Não é eles que decidem. Porque o trem está feio, irmão. O trem está feio, está feio, está feio, está feio demais da conta. Uma pergunta: como identificar que uma pessoa está debaixo da influência satânica? Eu já volto. Voltando aqui, eu coloquei uns desenhos aqui para vocês verem. Volta, calma, Sara, calma. Primeiro desenho, que nós gostamos tanto, Superman. 2,23 bilhões arrecadados nos 7 filmes. É muito dinheiro? É dólares, tá? Multiplica aí o dólar e depois vê quanto dá em reais. É muito dinheiro? Quantas pessoas pagam para assistir um culto? E ainda diz que o pastor é ladrão. Não, calma, sério. Dizem que a igreja é ladrão, mas as pessoas são roubadas sem ver, né? São bilhões de pessoas assistindo. Estou dizendo que você está errado, não, mas é porque é um homem que veste a cueca por cima das roupas e que ele tem poder. Nós somos atraídos pelo poder. Jesus disse: recebereis poder, mas a gente não quer. A gente quer o poder da mentira. Aí eu fiquei pensando, mas por que a gente é fascinado por esse e não pelo do Espírito Santo? Sabe por quê? Durante muito tempo fizemos as coisas mal feitas. Cultos mal feitos. Eles fazem bem feitos. Eles se vestem direito, falam direito. Durante quantos anos? Eu vou fazer para Jesus. Nem Jesus aceita o jeito que o povo faz. Se eu errar, Jesus me perdoa. Por que você deixa de cantar? Já está perdoada. Nos ajude não cantando. O que eu estou dizendo, irmãos, Deus é um Deus de excelência. O mundo faz com excelência e nos encanta. Crente quer tudo de graça, mas quando é do mundo, pagamos. Mas por que pagamos? Porque é bem feito. Por que não pagamos? Porque acostumamos a ver as coisas na igreja sendo mal feitas e a gente sabe que não merece pagar. Fazemos uma comida na igreja, faz de qualquer jeito. Vamos dar uma oferta para a igreja. Gente, vamos construir, vamos trazer o resto. Tem um resto de material lá em casa, tem um resto de madeira. Tudo é resto. Parece que Deus é o leitãozinho que só recebe a lavagem. Só o resto. E os caras do mundo põem o melhor. Você vem para a igreja, bota a sua melhor roupa. Bota o seu melhor perfume. Tem gente que acha que o dia de semana eu posso ir de qualquer maneira. Deus é o mesmo. Você veio para me ver? O Deus de domingo é o Deus de hoje. Só que você não é a mesma pessoa de domingo. Você está se sabotando. Coloca a sua melhor roupa para ir no mundo, para ir no médico, para ir ver o prefeito, para ir ver o governador. Fazemos as coisas mal feitas para Deus. Por isso que nem nós queremos pagar. Eu não gosto. Eu não aceito assim. Se vamos fazer bem feito. Não é? E o povo do mundo dá um banho na gente. Se fosse uma igreja arrecadando 2,23 bilhões, já estava na internet xingando a gente. Aos bandidos. Olha lá, ladrão, 2 bilhões dos inocentes. Mas ninguém falou nada do Superman ter arrecadado 2 bilhões. E ele ainda está falando de mentira. Aquilo é mentira, o carro é de mentira, tudo é de mentira. E aqui nós estamos falando da verdade. Jesus é real. O poder do Espírito Santo é real, a salvação é real, o céu é real e o inferno é real, tudo é real. Ali é tudo mentira, mas nós pagamos pela mentira. Por causa da influência. Próximo. Tem outro que vocês conhecem, a trilogia Senhor dos Anéis. Quanto arrecadou? 5,8 bilhões de dólares. É pouco? Quantos queriam receber um dinheirinho desse? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vidas foram alteradas por esse filme? Um monte, influenciada pelo mal. Tem até um demônio nesse filme, vocês sabem que tem. E tem outros demônios, mas tem um mais famosinho. Eu estou vendo vocês. Assistiram, né? Põe atenção. Nos fascina. Põe atenção. O maligno sabe que a magia fascina. O maligno sabe que o poder nos atrai. Por que queremos Jesus?
Porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos salvar. Até cantamos isso. Sim ou não? Se Ele não fosse poderoso, não quero Jesus mais fraco do que eu. Porque o poder nos fascina. Então veja, 5,8 bilhões. E era tudo mentira. Mas influenciou. Papai e mamãe, você vai comprar uma camiseta. Tem uma camiseta aqui que ela é de algodão puro. Ela é fantástica, não sei quantos fios. Ela não tem nenhum desenho de nenhum personagem. E ela custa R$20. Aí você está com seu filho lá de 5 anos. E tem o do Superman do lado. Ela é 10 vezes pior do que essa o pano, mas tem o Superman. Qual que você vai ter que levar por 120? Me responda. Você vai levar, ele vai deixar você levar essa? Porque o poder nos influencia desde o ninho. A magia nos influencia. Sabe por que o Superman está influenciando mais do que Jesus? Porque não estamos pregando Jesus direito. Nós não estamos mostrando o poder do Evangelho direito. A turma está brincando. Agora mesmo eu fui ouvir uma música lá em casa. Deixa a música. A música é tudo. Eu vejo Deus em tudo. Uma menina cantando, nem lembro o nome. Aí você, gente, como é que uma pessoa chama o pastor de senhor e chama Deus de você? Como é que você trata um rei como qualquer pessoa? Jesus de você? E começou, eu te vejo em tudo. Eu te vejo nas nuvens. Gente, isso é ocultismo. Deus não está em tudo. Isso é shintoísmo. Isso é religião oriental. E a turma acha legal. Não estamos pregando direito. Passo próximo. Alguém conhece esse aí? Os demônios entram dentro da sala. Eu, mas a Ricela tentamos assistir um monte de vezes, a gente não conseguiu. Eu falei, não, é demônio demais para nós. Só se eu jogar a televisão lá fora. Não, nós tentamos assistir várias vezes a Ricela. Por que a gente nunca consegue assistir? Fala, meu filho, não dá certo o nosso santo com o dele. O meu santo não bate com o dele. É porque o meu santo é o Espírito Santo, o dele eu não sei qual que é. Quanto ele arrecadou? 8,53 bilhões por causa de um mundo bruxo. Fascina os animais, os gigantes, aquelas coisas, os meninos voando, os meninos fazendo mágica. Isso influenciou e influencia gerações. Aí os meninos agora são mágicos. A bruxinha Wicca é a turma da Wicca, com seus cordõezinhos com pedrinha amarrada, seus filtrinhos de sonhos, é o tchan do momento. E todo mundo vai fazendo o seu penduricalho. É um no pescoço, é um no braço, é um no... Ninguém sabe o que é mesmo. E você nem sabe que está sendo influenciado por demônios. Se você vai pendurar alguma coisa no pescoço, pega uma corrente de ouro e põe. Cuidado com o penduricalho, você não sabe o que é. Se você quer filtrar o sonho, lê a Bíblia antes de dormir. Vai filtrar o sonho. E lê o Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Deus, está comigo. Amém. Um filtro de sonho, aquilo é portal de demônios. Ai, lá em casa o trem ficou feio. Influenciando. Todo mundo influenciado. Fica tão bonitinho. Mas a influência. Como é que identifica? Quais são os sinais de que tem influência satânica em uma pessoa ou em uma vida? É legal, gente. O martelo do Thor é fantástico. A gente, irmãos, se você não comprar, seus meninos te matam. Você vira vítima deles. Não precisa jogarem fora. Eu estou falando sobre influência, amém? Vocês vão ter que jogar o guarda-roupa dos seus meninos fora. As fantasias. Não estou dizendo que é pecado, irmão, você comprar uma camiseta do Superman para o seu filho. Eu quero que você me entenda isso. Eu estou falando sobre a influência. Nós somos influenciados pelo poder. Só que o Superman é de mentira. Você tem que falar com o seu filho.
Todo ano no mês de dezembro, chegando Natal, desde quando o Arthur nasceu, todo ano, eu e a Ricé, nós levamos ele no shopping, procuramos aquele Papai Noel falso, sentamos na cadeira, tiramos uma foto e falamos para eles, e pregamos para os nossos meninos. Esse aqui é fulano de tal, pega a bala dele, come tudo que te der. Vão orar e você come. E depois fala com ele, é falso, é só um homem. Vai, pergunta eles para ver. Eles são doutrinados na realidade. Olha, é o Papai Noel, olha as rendas. Não, aqui, vamos lá, vamos tirar uma foto. Eles vão lembrar disso. Não tem nada na foto. Só que eu tenho que tomar cuidado com a influência. Olha os Vingadores. Campeão, né? Quanto arrecadou? Fizeram as contas já? Multiplica pelo dólar, deu quanto? Quanto? 68 milhões? Bilhões? É muito dinheiro, hein? É uma vingança mesmo isso aí. É uma vingança. Mas nos atrai. Qual dos nós que estamos aqui nunca fingimos que eu sou o Superman? Quem aqui já nunca fingiu que era um super-herói? Quem aqui nunca deu uma lutinha na rua? Hadouken! Quem nunca deu uma... Gente, é a influência. Somos ou não somos influenciados? Pode passar, Sara. A magia nos fascina. Esse texto aqui de Atos, capítulo 8, a Bíblia relata que existia um homem chamado Simão, e ele vinha praticando artes mágicas durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele impressionava as pessoas com a magia. O pior é isso. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Como não tinha nenhum homem de Deus por ali, ele falava que era o homem de Deus. Assim acontece nas tribos, como você ouviu a missionária falando domingo. A questão que eu estou te falando dos super-heróis, você tem que falar com eles quem é o verdadeiro super-herói, é Jesus. Verdadeiro super-herói em casa é papai e mamãe, que passa as madrugadas limpando cocô e xixi do menino. É isso que é ser super-herói. Super-herói é a mãe que faz comida todo dia, lava a roupa, limpa chão, isso é que é heroína. Você tem que falar com seus filhos. Gente, eu já sentei com os meus filhos um dia, várias vezes. Eu falei assim: olha, esse super-herói é falso. Pai, mas ele não tem poder. Olha, o super-herói Jesus é esse e esse. Teve um dia que o Arthur colocou uma capa escrito Super Jesus atrás e voando para a rua fora. Eu falei: já que Jesus é o poderoso, então eu vou ser o Super Jesus. E eu falei: e em casa, super-herói aqui é papai e mamãe. Quando você está machucado, quem é que te leva para o hospital? É papai e mamãe. Quando você está com fome, quem é que dá comida? Papai e mamãe. Quando você precisa de roupa, quem é o super-herói? Que dia que o Batman veio trazer alguma coisa para você aqui? Que dia que alguém que diz Shazam fez aparecer comida na mesa? Se você me falar, isso não é um super-herói, esse é mentiroso. Só que os pais precisam ganhar na influência. De repente chega alguém, chega o Felipe, um diácono, evangelista, cheio do poder de Deus. Aí chega Pedro, chega os apóstolos, e eles começam a orar, e Simão aceitou Jesus, porque ele viu, foi: peraí, esse poder é maior que o meu, porque o meu, ele sabia que o dele era mentira, e ele viu o que o poder de Deus fazia. Depois ele quis pagar para receber o poder que tinha na mão deles. Eles influenciaram pelo poder de Deus que tinha na vida deles. Como é que a gente sabe que uma pessoa está sob influência demoníaca? Vamos pegar as coisas bem simplesinhas. Primeiro, deixa eu pontuar algumas coisas para vocês aqui. Primeiro, a pessoa começa a falar muitas coisas de forma opressa. Começa a falar mal de líderes, mal da família. Isso é influência satânica. Jesus disse em Mateus 12:36: toda palavra ociosa que os homens disserem, hão
hão de dar conta no dia do juízo. O que é palavra ociosa? Palavra sem pensar, palavra sem limite. Você conhece gente que não pensa em falar e ferir as pessoas? Isso é influência. Quando a pessoa fala de coisas indevidas, está sob influência. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Se você é influenciado pela vida, só sai vida da sua boca. Se você é influenciado pela morte, é o que sai da sua boca. Você conhece pessoas que tudo que ele fala, ele mata. Você fala de um sonho, ele mata o seu sonho. Você fala de um plano, ele mata o seu plano. As pessoas que estão influenciadas e que a língua dela tende para a morte, irmãos, ela sempre vai trabalhar para diminuir você e todo mundo. Você fala assim, eu comprei o carro, mas do fulano é melhor do que o seu. Ah, fulano está fazendo faculdade, mas o curso que está fazendo também. Conhece gente assim, não? Eu pintei o cabelo, mas essa cor, ela não consegue permitir que você cresça. Ela sempre quer que você... ela quer diminuir você, né? Está sob influência, irmãos. Segundo ponto, uma pessoa que está sob influência, não estou dizendo endemoniada, pessoas que foram tentadas até ceder para a influência. Pessoa que está sob influência, ela não consegue deixar o pecado. Todo dia ela diz que vai deixar, mas nunca consegue, não consegue abandonar, e começa a esconder o pecado. E às vezes ela vem na igreja, ela chora, mas não chora porque quer deixar, chora porque sabe o que está fazendo, mas ela está sob influência, os demônios estão em volta, e o trem está feio. E o salmista diz assim, Salmo 32, 3, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Em outras versões, os meus ossos apodreciam, eu estava gerando osteoporose. Ele estava dizendo assim, o meu corpo estava adoecendo. Tem gente que está adoecendo de tanto esconder pecado, esconder mentira. Ele vai adoecendo, não confessa, não deixa. E a influência maligna mantém essa pessoa longe. Outra coisa, as pessoas que estão sob influência maligna, elas se declaram independentes até de Deus. Não que a independência seja influência maligna. Estou falando que uma independência que vai contra o que Deus estabeleceu. Não se sujeitam à autoridade, não se submetem a nada. No trabalho, ela nunca consegue ficar em um emprego porque não se submete a ninguém. Isso é influência. Insubmissão, insubordinação, inconstância. E o diabo, irmãos, aproveita disso. Ele influencia essa pessoa e mantém essa pessoa sempre na lona. Essa pessoa não consegue lidar com autoridade, não consegue lidar com ninguém que ela imagine estar acima dela. Romanos 13, 1, a Bíblia diz assim, todos, quem? Todos, quem? Todos. Isso inclui todos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Tanto a da igreja, quanto de fora da igreja, veio de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Mas uma pessoa que está sob influência, ela tem dificuldade com a autoridade. A pessoa que está sob influência, ela não consegue viver a vida da igreja. Ela vive se separando da vida da igreja. Que vida da igreja? Ela não consegue viver dentro dos padrões bíblicos. Ela pôs na cabeça dela que as regras da igreja não se aplicam a ela. Mas isso é influência satânica. Para afastar a pessoa de ouvir a palavra, afastar a pessoa de ser alimentada por Deus, e isso é um grande problema, porque a pessoa começa a tentar servir a Deus do seu jeito, começa a tentar até cultuar do seu jeito, e é Deus que estabelece a forma como Ele quer ser servido, desde o início.
Chamamos isso de princípio da primeira menção. Deus sempre estabeleceu como Ele quer que os homens se aproximem dEle. Ele estabeleceu como é que Ele quer que você dizima, como é que Ele quer que você oferta, como é que Ele quer que você o adore. Ele estabeleceu a forma de comportamento. Ele disse o tipo de pessoa que não entra no reino, o tipo de pessoa que entra e o que não entra. Ele, olha, de fora ficam os cães, os mentirosos, os feiticeiros. Ele disse quem é que pode aproximar dEle. Mas a pessoa que está sob influência maligna, ele diz, eu cultuo a Deus do meu jeito. Eu sou crente em casa, que hora que eu culto? Vou lá. É um mentiroso. É porque está sob influência. Por que é crente em casa? Não se submete à autoridade. Se tem uma instituição na terra que Jesus organizou, só tem uma. Qual? Só existe uma instituição que Jesus organizou. A igreja. E ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então todos que vão contra a igreja estão contra o que Jesus organizou. Isso é influência. Pastor, o que é isso? Pode mais? Uma pessoa que está sob influência satânica, se ela é da igreja, ela começa a trabalhar e ampliar as falhas da igreja. E principalmente dos líderes que ele não gosta, ou ela. Influência satânica. Recebe o espírito de Absalão. Quem já ouviu falar de Absalão? Absalão era filho de Davi. De repente ele se rebelou contra o próprio pai. O pai dele era o rei. Então Absalão ia para a porta da cidade, onde todo mundo tinha que passar, e ele começava a falar mal do pai dele. Ele começava a falar, não, meu pai não presta, meu pai é um péssimo rei. Não, eu rezou para você, porque ele queria ser rei no lugar do pai dele. O espírito de Absalão. O espírito de Absalão, irmãos, é uma influência satânica que entrou naquele menino. Absalão, o pai dele chorava por ele, gritava na sua recâmara, Absalão, meu filho, porque o filho morreu. Porque se a pessoa continuar debaixo da influência satânica, ela vai chegar à morte, porque o diabo vai matar essa pessoa. O espírito de Absalão fazia ele se levantar contra o próprio pai. Ele envolvia as pessoas nas suas ideias, mas na realidade era um espírito demoníaco. Pastor, mas eu não tenho um espírito de Absalão. Quer ver se não tem? Vamos fazer um teste? Primeiro, é movido por ciúme incontrolado. Influência satânica. Pastor, o que é isso? Segundo, movido por inveja que não consegue controlar. Sente dor quando vê a pessoa que você não consegue se relacionar por causa da inveja. Você sente dor pelo que ela tem. Você sofre pelas conquistas da outra pessoa. Isso é influência. Exalta a malícia em tudo que vê. Vive no fuxico, é traidor, é desleal. Isso tudo é influência satânica. Te abraça e te esfaqueia. Influência satânica. Não consegue se livrar da lascívia, não consegue se livrar da luxúria. Pastor, eu estou endemoniado. Não, influência satânica. Ama a magia incontrolavelmente. Tem pregadores debaixo da influência satânica. Pastor, como é que sabe? Prega um evangelho sem eternidade. Prega uma igreja sem Jesus. Tem um evangelho sem o juízo de Deus. Um evangelho sem a verdade e sem a justiça. Influência satânica. Satanás, irmãos, ele está deitando e rolando. E algumas pessoas foram impedidas de obedecer à verdade. Paulo disse assim em Gálatas 5, versículo 7. Vocês corriam bem. Quem vos impediu? Para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Vem de onde? Vem do inimigo. As pessoas estão correndo, mas você conhece a pessoa que cantava bem? Gente, você cantava no louvor, você estava na igreja, você corria bem, quem te impediu?
Você conhece gente que pregava bem? Pregava e sapateava, rodava, pulava e fazia, aleluia, glória a Deus, recebe, 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 então paga. Porque tem um monte de gente falando recebe em cima e não está pagando embaixo. Eu falei com uma pessoa um dia desse. Eu falei, pastor, o senhor nunca me deixou pregar. Eu falei assim, a vida que você leva. Mas que vida? O tanto de conta que você tem para pagar, em vez de pregar, vai pagar. Você já está pregando, mantendo as suas contas em dia. Ei, aí as pessoas, não, pregava bem, de repente, quem vos impediu? Sabe por que tem essa pergunta? Porque todo mundo tem alguém para culpar. O pastor, não, o líder do louvor, a irmã da oração, eu chego e ninguém fala comigo. Eu chego na igreja, ninguém me cumprimenta. Então tá, você vai num show do Bruno e Marrone, fica todo mundo na porta cumprimentando. Boa noite. Boa noite. Oi, ei, tudo bem? Pode entrar no show. Não, eles vão te amassar, te empurrar e você ainda paga para entrar, trem. Alguém vai no show do Bruno e Marrone? Não, ninguém vai não. O rapaz que põe a mulher da gaveta, como é que chama esse? O Sorocaba. Que põe a mulher na gaveta. O cara vai lá, vai ter um show do não sei quem em Sorocaba. Fernando e Sorocaba, os irmãos já estão bem atualizados. Eu ia falar Juliano e Sorocaba. Está lá o Fernando e Sorocaba. Põe atenção, irmãos, a mesma pessoa que deixou de vir na igreja porque ninguém ora para ele, ninguém cumprimenta ele, ninguém dá um tapinha nas costas dele, ele paga caro, chega, não tem ninguém na porta lá esperando, está esperando com bilhete. Não tem um bilhete, vai embora. Chega na igreja, irmão, entra, tem uma aguinha ali, entra, tem uma cadeirinha aqui para você aqui. Nem me trataram direito. Vai lá no Fernando de Sorocaba. Sim, né? Pagou? Paguei. Então entra, tem mais gente. Entrou? Ok. Tem alguém lá cumprimentando ele? Sim ou não? Tem água de graça? E ainda volta. Foi filé, hein? Foi top off-road. Arrebentou. Eu pulei a noite toda. Eu bebi a noite toda. Nem sei o que eles cantaram. Minha cabeça tem tempo de explodir. Mas foi bom? Foi bom. Como é que foi? Não sei, mas foi bom demais. Irmãos, as pessoas vão acusar alguém. Aí o Paulo diz assim, quem vos impediu para que se parasse de obedecer a verdade? Aí ele dá a resposta. Essa persuasão não vem daquele que te chamou. Não é ninguém aqui. Você cedeu à influência. Como assim, pastor? Irmãos, se tem um trem escondido na mão dos outros, tem um demônio dentro de cada celular de algumas pessoas aí. O celular não está endemoniado, então ele colocou um demônio lá dentro. Né? Quando está perto da gente, só vê trem de crente. Quando está longe, é Instagram de trem de mundo, DJ do mundo, festa da cachaça não sei da onde, festa da pinga não sei da onde, festa da furrupa não sei aonde, e o pau vai quebrando, um vai rasgando, outro vai costurando, e o trem, e o diabo está ali, está tentando, com um pouco, dessa vez eu vou. Foi influência, até cair na influência. Ele pegou você. Aí você vai arrumar uma desculpa para acusar alguém, para parar de correr a corrida que foi proposta para você, mas não é Deus que fez isso e não é ninguém. Você cedeu à influência, foi influenciado. Satanás te influenciou. Satanás influencia as pessoas no seu ponto de quebra. Tem coisa que te quebra, não quebra? Bom, tem coisa que nos quebra. Por exemplo, coisa boa que nos quebra. Você está lá há 3 anos sem ver sua mãe e de repente você vê a comida que ela fez a vida toda quando você era criança.
Aí você me quebrou. Não é verdade? Você está casado há 10, 20 anos, e de repente alguém chega com o vídeo do seu dia de casamento, algum ponto, aí te quebra. Né? Gente, o diabo sabe o que te quebra para o mal. Você está livre do álcool, já tem 1 ano, 2 anos, não se aproxime. Ali é onde te quebra. Você está livre da mentira, não se aproxime da mentira, porque ali é onde te quebra. É o ponto de quebra. O diabo, irmãos, ele vai tentar te convencer que você tem mais problemas do que bênção. Ele vai trabalhar na sua mente, porque ele vai te influenciar. Ele vai colocar medo no seu coração. Ele vai criar um cativeiro na sua mente. E ele vai começar a trazer perturbação mental. O diabo às vezes vai influenciando. Quando a pessoa está entrando em depressão, a opressão é tanta que a pessoa só quer ficar debaixo de coberta. A opressão é tanta que está dando 40 graus lá fora, está de coberta. E não quer ouvir ninguém. Não quer atender o telefone. Tem medo do telefone, tem medo do vizinho. Esconde de tudo, esconde de todo. Não é que você está endemoniado, mas é a opressão. O diabo está em volta, ele quer você. Ele quer você de qualquer maneira. Ele vai prender a sua mente. Ele vai prender a sua vida. E você não consegue levantar. Você não consegue lavar um prato. Você não consegue lavar uma vasilha. Você não consegue dirigir o seu carro. E de repente você acha que você é uma pessoa inválida, porque ele criou um cativeiro na sua mente. Quando ele prende a sua mente, ele prendeu todo o seu corpo. E prende toda a sua vida. O diabo, ele traz um espírito de medo. E a Bíblia diz, 1 de João 4,18, que o verdadeiro amor expulsa o medo. A Bíblia diz que Deus é amor. O verdadeiro amor expulsa o medo. O verdadeiro Deus expulsa o medo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de medo. Diga: Deus não me deu espírito de medo. Então você não pode aceitar esse espírito de medo. Medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de dormir na cama. Tem gente que, irmãos, eu conheço gente que ele está na sala conversando com todo mundo, vai para o quarto, entra assim, está escuro, aí ele tem que apagar a luz, e o apagador está aqui, a cama está lá. Aí vai e faz assim. Primeiro, quem riu é porque faz. Olha debaixo da cama para quê? Meu Deus, achei que tinha alguém debaixo da cama. Vou ficar na porta. Aí vai lá atrás na janela, a cortina. Não tem ninguém. Aí se tiver nessa, é só uma cortina. E se a cortina mexer? Desmaia. Gente do céu. Põe atenção, é o espírito de medo. É a opressão. O diabo quer prender você, o medo prende. Aí agora tem que apagar a luz. Como é que faz? Apaga. Pula em cima da cama e puxa a coberta. E só destampa a cabeça no outro dia. Tem gente que dá sede de madrugada, aí a boca seca. Não, eu ainda aguento, mas a boca vai... Eu ainda aguento. Aí o rim. Agora eu preciso ir. Aí a hora está todo mundo dormindo. Como é que eu chego naquela geladeira? Tá escuro, tem que pular da cama. Tira uma distância para pular da... Ou alguns descem a cabeça para olhar de baixo. Gente, eu conheço de tudo. Conheço gente que não entra dentro de casa sozinho de medo. Aí vai, corre no apagador e acende a luz. E agora para chegar na cozinha, para ir na geladeira? Parece um bandido. Aí ele olha,
na mesa, é só a cadeira, ele acha uma pessoa em cima da cadeira. E a tigela do almoço da janta ficou lá. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Até esquece que é crente. Aí corre lá no quarto do pai. Tem alguém na cozinha, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Liga pra polícia. Aí, seja o marido, ele vai falar, vamos lá ver. Acende a luz. Cadê? É a tigela. Aí bebe a água e volta. Irmão, espírito de medo. Tem gente que não entra no carro no escuro, com medo de ter alguma coisa no chão. Gente, tem gente que tem medo de passar por cirurgia sozinho, com medo do médico. Hoje em dia tem que ter medo mesmo. Mas até os homens tem que ter medo também. Quem está feio, ninguém mais é de Deus. Todos comigo, Deus não nos deu espírito de medo, nos deu espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Eu estou falando que eu já fui assim quando eu era menino. Gente, sim, eu fui no velório uma vez em frente à minha casa. Minha mãe, pode dormir. Ninguém fazia eu entrar dentro de casa. Aí eu ficava no portão, vai dormir, menino. Não tem frente. Não. Vai dormir. Aí com o povo, só se a senhora for também. Não, eu vou dormir aqui mesmo. Eu não ia em velório, eu tinha medo de velório. Gente, tinha medo. Aí eu lembro que eu ia dormir com a minha avó me acostumou com o escuro, meu pai também. Porque a gente tinha que economizar. Minha avó acendia aquela lata de pó de serra para espantar o pernilongo, espantava a gente também, quase morria. Né? Ele não sabia quem que ela queria matar, se era a gente ou os pernilongos. Aí, e o banheiro era lá fora. Entenderam, né? Não tinha banheiro, era lá fora. Vó, quer fazer mijada? Vai lá fora. Só vai. Vira homem. Quase mijando na roupa. Ia lá. Depois a minha avó era crente. Minha avó me ensinava muitas coisas. Ela falou, meu filho, você precisa orar. Isso é demônio. Isso é demônio? Não é assim não. Aí ela ali abriu comigo e a gente orava. Irmãos, eu custei me libertar desse tempo. Hoje para mim não faz diferença entrar, sair, né, ver as pessoas. A gente vê muita coisa. Mas era um espírito de medo. Você tem que se libertar desse negócio. Isso vai influenciar você. Paralisa. Irmãos, a pessoa pode dar uma parada cardíaca. Muitas coisas podem acontecer com a pessoa. Pastor, como é que eu vou me defender do espírito de influência demoníaca? Semana que vem. Como impedir que a influência maligna me controle? Como saber me defender da influência maligna? Então semana que vem você vai receber os textos bíblicos e a direção de Deus para isso. Eu quero que você comece a perceber se você está sendo só tentado ou se já está sendo influenciado. Porque tentado até Jesus foi. Mas você não precisa viver debaixo da influência de Satanás. Não precisa viver debaixo da influência satânica. Não deixe a sua família ser dirigida por influência satânica. Quando é que a influência acontece? Quando entra e começa a se mover. Quando uma palavra entra e se move. Quando o ensinamento entra e se move. É por isso que você tem que comer a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar. Amém?
Deixa a palavra de Cristo entrar. João 6,63, Jesus disse o quê? As minhas palavras são espírito e vida. Então coma as palavras de Jesus, e você vai ser sadio e vai começar a trabalhar a sua vida. Semana que vem, parte 2 da influência. Ok? Quando eu voltar do Peru, eu vou falar sobre o espírito de morte e o espírito do anticristo. Vamos expor esses espíritos, que a gente lida muito com isso. Vocês nem sabem, mas a gente lida muito com isso, não é? Mas precisamos saber como lidar também, porque aí vai diminuir o nosso trabalho. Ok?